Olá, sejam bem-vindos à Hashtag.net, sua escola digital. Meu nome é Nauan e hoje iniciarei a série de vídeos do curso de inglês instrumental. Na aula de hoje falarei sobre o scanning e o skimming. O scanning é uma estratégia de leitura que consiste em passar rapidamente os olhos pelo texto até localizar a informação desejada. O scanning é bem comum. Alguns exemplos típicos são o uso do dicionário para obter informação sobre o significado de palavras ou a utilização do índice de um livro para encontrar um artigo ou capítulo de interesse. Essa técnica não exige leitura completa nem detalhada do texto. Quando você estiver fazendo o scanning, preste atenção nas pontuações feitas pelo autor, como marcações com números, letras, asterisco, etc. Procure por palavras sublinhadas, palavras em negrito e itálico, bem como diferentes tamanhos de letras ou diferentes tipos de fontes. Dicas de uso do scanning no âmbito acadêmico. Não comece lendo o texto. Leia primeiramente a questão e identifique o que a pergunta quer. Em seguida, vá ao texto. Passe os olhos rapidamente por ele e localize o assunto da questão. Leia somente o parágrafo em que encontrou o assunto. Na maioria das vezes, a resposta estará nele. Com isso, não precisará ler todo o texto, ganhando muito tempo na prova. Já o skimming é uma estratégia de leitura que consiste em passar os olhos rapidamente sobre o texto, em uma leitura rápida, para conhecer qual assunto será tratado no texto. Essa é uma técnica mais abrangente do que a técnica de scanning, e o leitor precisa ter mais conhecimentos sobre a organização do texto, percepção do vocabulário e habilidades para inferir, decodificar, compreender e interpretar as ideias do texto. Com essa técnica, uma leitura é feita com 3 a 4 vezes mais velocidade do que em uma leitura normal, já que, diferentemente da leitura normal, você não precisará ler palavra por palavra com essa técnica, e isso lhe poupará muito tempo. O skimming é mais usado quando você tem várias coisas para ler e não tem muito tempo para isso. Algumas coisas a serem observadas no skimming: corpo do texto, título, subtítulo, cognatos, primeiras e ou últimas linhas de cada parágrafo, assim como figuras, gráficos e tabelas. Aqui estão alguns cognatos. Cognatos são palavras que possuem grafia semelhante em duas línguas distintas e o mesmo significado, como connect, que é conectar, economy, que é economia, idea, que é ideia, important, que é importante, video, que é vídeo, potential, que é potencial, television, que é televisão, e text, que é texto. Mas cuidado com os falsos cognatos. Os falsos cognatos são palavras cuja grafia em dois idiomas é semelhante, mas a origem em ambas as línguas é distinta, fazendo com que o significado das palavras em idiomas diferentes apresente divergências. Existem dois tipos de falsos cognatos: estruturais, que se diferem na estrutura gramatical, possuindo uma semelhança na grafia, mas não possuem o mesmo sentido e o mesmo uso em ambos os idiomas, e os lexicais, que são palavras que possuem a mesma grafia, mas sua tradução é divergente, alterando o sentido real da palavra. Aqui estão alguns falsos cognatos, como parents, que são pais, mayor, que é prefeito, college, que é faculdade, soda, que é refrigerante, lunch, que é almoço, sale, que é venda, push, que é empurrar, e data, que são dados. E esta foi a aula de inglês instrumental de hoje. Deixarei o e-mail para contato. Nos vemos em uma próxima aula e bons estudos!